32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. O Brasil foi produzindo ao longo da história a riqueza e a miséria. Mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência. E a riqueza se transformou em escândalo. E nós, então, estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo e que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria. Mas chegou o momento de reverter este quadro, de erradicar a miséria, de acabar com a pobreza, de não aceitar mais como natural que tudo isso aconteça, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa para transformar esta questão não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um. Num problema a ser resolvido por todos, solidariamente e de forma concreta. Nós temos alguns problemas que são absolutamente emergenciais. 32 milhões estão com fome. Trata-se de matar a fome de 32 milhões. A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido, ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já. Mas essas pessoas que estão com fome precisam trabalhar, precisam viver. E nós precisamos de 9 milhões de empregos já. Empregos que paguem salário, mesmo que seja o salário mínimo, mas que paguem alguma coisa para que as pessoas, em troca do trabalho, possam comer, dormir, vestir, educar. Essa é a urgência, essa é a emergência. Mas para criar 9 milhões de empregos, é preciso que o país transforme a luta contra a miséria e a fome na prioridade absoluta do governo e da sociedade. O governo já disse que a luta contra a miséria é sua prioridade absoluta. Disse, afirmou publicamente, fez até um plano. Mas é preciso que a sociedade também diga que erradicar a miséria é a sua prioridade absoluta. Há um capítulo especial nessa luta, é que da população pobre, que é a maioria, dentro dela, nas casas ou nas ruas, existem seres que nunca se perguntaram como que elas iriam sobreviver sem a solidariedade dos pais, das mães, da sociedade. Milhões de crianças brasileiras. Milhões de crianças brasileiras que passam fome, que têm que trabalhar aos 10 anos de idade, que têm que sair para as ruas para levar o resultado para suas famílias, que não têm escolas adequadas, que não têm saúde. Cerca de 150 mil crianças morrem de fome e de miséria neste país. São 6 Vietnãs por ano, sem nenhuma bomba explodida nas nossas cabeças, mas sim nas nossas consciências. As crianças, dentro da luta contra a miséria, dentro da luta contra a pobreza, constituem prioridade absoluta, sim. Porque se uma sociedade é capaz de fazer isso com adultos, pelo menos que não seja capaz de fazer isso com crianças.
esse movimento, ele tem 3 linhas de ação. A primeira delas é a organização da sociedade, a ação da cidadania, criando comitês autônomos, independentes, suprapartidários, criativos, concretos, que sejam capazes de identificar os problemas, propor soluções e trabalhar sem esperar nada, sem esperar ordens, sem esperar verticalismo, burocracia, centralização. Os comitês de ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Se o Brasil for capaz de criar milhares desses comitês em todas as cidades, o Brasil vai mudar de rumo. O Brasil vai ser outro. A segunda linha é a ação governamental. Governo federal, governo estadual, prefeituras, executivo, legislativo, judiciário, todo o aparato do Estado que existe para servir, que não existe para mandar. Este aparato tem que ser colocado a serviço dessa grande causa, movido pela sociedade, empurrado pela sociedade, pressionado pela sociedade, vigiado pela sociedade. E um terceiro, que é este que eu estou usando agora, a mídia, a televisão, o rádio, o jornal, a revista, todas as formas de comunicação tem que se colocar não como simplesmente alguém que anuncia alguma coisa ou que informa, mas alguém que participa da mudança do rumo do país, da mudança do rumo da história. Mídia, governo, sociedade, em parceria, numa ação conjunta, podem efetivamente transformar totalmente a situação atual do Brasil. Este é um movimento que vai mudar a face do Brasil. De desumana para uma face humana, do tomar para o dar, da agressão para o abraço, da fome para a fartura, da ausência absoluta da cidadania e dos direitos para o Estado do direito e o exercício da cidadania. A ação da cidadania contra a miséria e pela vida é um movimento que quer recriar o Brasil e que depende essencialmente da confiança que cada um deve ter, não em mim, não no outro, mas em si mesmo, na cidadania, na ação solidária e conjunta para transformar a realidade. Esta ação da cidadania, ela, na verdade, aposta na consciência, aposta na mudança de visão, que vai se transformar em ação e, finalmente, virar comida, emprego, sociedade, instituições, democracia.